episódio do Garden Podcast. E o nosso objetivo aqui é realmente te aproximar de Jesus, te ajudar no teu relacionamento com Deus. E esse episódio só está sendo possível por causa do Estúdio PTF. Então, se você precisa de serviço de vídeo, de fotografia, de edição, de estúdio, você pode seguir eles aqui no Instagram e entrar em contato. E eu já quero começar esse episódio pedindo para você, o nosso convidado de hoje, se apresentar. A gente quer te conhecer. Tudo bom? Primeiramente, boa noite, bom dia ou boa tarde, o horário que você vai assistir esse episódio. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, né, por esse convite tão honroso e especial aí da nossa amiga Catiane. Eu sou o irmão Michael Ferreira, eu sou o diácono da Assembleia de Deus, é um cargo que foi me concedido aos 22 anos, eu tenho 36 anos. Desses 36 anos, 25 anos foram vividos dentro da Assembleia de Deus, desde os 11 anos que eu aceitei a Jesus. Também sou casado com a diaconisa irmã Deise, não pude estar presente aqui. Eu também tenho um filho de 16 anos, que é o João Davi, e nós estamos ali na Assembleia de Deus servindo ao Senhor. Na minha profissão, eu sou contador, também sou vendedor, vendo qualquer coisa legal, né? E é isso, gente. Estamos aqui para contribuir aí com o podcast Garden e vamos lá. Glória a Deus, Mike. Fico muito feliz por você estar aqui com a gente. E eu queria começar te perguntando, né? Como que foi a tua infância? Se tu cresceu num lar cristão, se já era assim ou se não tu descobriu Jesus ao longo da tua vida e tal. Cara, é muito legal essa pergunta, porque poucas pessoas conhecem um pouco assim da minha história, né, da minha infância. Na verdade, a minha infância foi muito conturbada, né? Toda vez que eu vou contar sobre o meu testemunho, eu sempre costumo falar que a minha família era uma das famílias mais destruídas e desestruturadas da minha rua. Nós não tínhamos nenhum tipo de ensinamento bíblico, meus pais eram semi-analfabetos e o pouco de conhecimento que ele passava para a gente procurava colocar em prática. Eu sou o filho mais novo de uma família de 6 irmãos, então meus irmãos já são bem mais velhos do que eu. E a gente teve uma infância muito pobre, muito humilde mesmo. Só para você ter uma ideia, eu fui comer pizza, que é uma coisa tão comum hoje, com 18 anos. Aquelas frutas mais nobres, como pera, como uva, eu fui experimentar já depois que eu comecei a trabalhar. Então, a nossa infância foi muito complicada. Nós não tínhamos Deus, nós não tínhamos nenhuma orientação cristã. Meus pais nos orientavam da forma que podia e não podia muito, porque nós éramos 6 pessoas, 6 filhos e mais o meu pai e a minha mãe, nós éramos 8. Então ele precisava trabalhar muito para nos sustentar. E isso prejudicou muito por causa que, pela ausência deles, então meus irmãos se perderam naquele período nas drogas, minhas irmãs, muitas das vezes, se envolvendo com pessoas que às vezes agrediam elas. Enfim, meus irmãos passaram por um momento muito difícil e eu, como filho mais novo, eu ficava assistindo tudo isso, a minha família se perder sem Jesus, a minha mãe sofrer por um lado. Muitas e muitas das vezes eu acordei pela madrugada com a minha mãe e indo atrás de bar em bar, atrás dos meus irmãos, eles ainda estavam vivos. A minha irmã fugia de casa para curtir a vida dela e eu tinha 9, 8, 10 anos e a gente saía, eu e minha mãe, atrás deles para ver se a gente os encontrava. Teve alguns momentos em que, uma vez nós saímos, eu encontrei o meu irmão com 3 facadas na costa. Então foi um momento muito complicado a minha infância e foi quando, aos 11 anos, eu encontrei Jesus. Na verdade, eu fui atraído por uma estratégia da barriga mesmo, né? Como às vezes dia de domingo pela manhã nós não tínhamos um café da manhã legal, mas na igreja sempre tinha um café muito bom na escola bíblica dominical. Eu acredito que nem todas as igrejas tinham a escola bíblica dominical, mas a Assembleia de Deus há 100 anos ela faz a escola bíblica dominical. E eu fui atraído com essa estratégia de que na EBD tinha café da manhã para todas as crianças. E até hoje tem esse projeto de café da manhã em toda a EBD para as crianças. Então, meu primo, que já era crente, ele falou, mano, bora lá na igreja, porque lá tem café da manhã todo domingo para as crianças, tem um lanche legal. E eu falei para minha mãe, posso ir para a igreja do meu primo, porque lá tem café da manhã todo domingo. E ela falou, vai, pode ir, não tem problema, porque lá em casa às vezes não tinha.
Às vezes tinha só um pão, às vezes tinha só o café, e eu ia todo domingo. E nesses domingos que eu ia, o Senhor já falava muito comigo. E quando chegou um certo período, não teve o café da manhã atrás, que era na parte de trás da nossa igreja, mas porque ia ter um culto na frente. Nesse culto, um dos pastores pregando, ele falou: criança também precisa aceitar Jesus. Independente da sua idade, você precisa reconhecer que Jesus é o Senhor da sua vida. E se você só está aqui por causa dele, começou a falar, e eu comecei a entender que realmente eu precisava estar ali não apenas agora por causa do café da manhã, mas porque eu precisava de Jesus para o resto da minha vida e dos meus dias. E foi quando eu conheci a Jesus com 11 anos e me entreguei a ele. E desde lá, o Senhor vem fazendo a diferença na minha vida, na minha família. A minha família, que era uma família totalmente destruída pelo inimigo, hoje eu posso dizer que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Glória a Deus, muito bom, né? E eu queria abrir um parênteses aqui, que o Maico falou que quando ele era criança, ele foi para a igreja, para o departamento infantil ali e tudo mais, recebia o lanche. E eu queria dizer para você, né, que serve na igreja, que serve no departamento infantil, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que tem os seus dias difíceis, mas o Maico tá trazendo aqui a história dele pra gente e ele é fruto disso, sabe? Fruto da insistência das tias, fruto do esforço das pessoas que investiram no lanche, que estavam ali ensinando. Então, se você tem plantar essa semente, não desista, continue, porque um dia você vai ver o resultado disso, para a glória de Deus. E você falou sobre o seu contexto familiar, né, que não foi um contexto familiar bem estruturado e tudo mais. Só que hoje você já tem uma nova realidade, né? E eu queria te perguntar como foi, assim, que esse processo de ressignificar, acho que eu posso usar essa palavra, ressignificar tudo isso, porque imagina, a criança crescer no contexto que você cresceu e de repente, né, hoje você tem uma, de repente não, né, hoje você tem uma família, hoje você é casado, como que foi, né, porque a gente acaba levando algumas coisas pra dentro da nossa casa e hoje você é diácono, você ensina, né, então eu queria que você trouxesse assim um pouco pra gente como que foi esse processo pra você, tipo, ser curado, ressignificar tudo isso. Isso realmente teve um novo ressignificado na minha vida mesmo, porque o que acontece muitas das vezes nos lares é você replicar tudo aquilo que você viveu na sua infância com a sua família. Mas comigo foi diferente. O Senhor, através da sua palavra, ele me ensinou que eu não precisava repetir tudo aquilo que aconteceu na minha infância, depois que eu formasse a minha família. E é o que eu tenho feito eu casei com 19 anos, com a minha primeira esposa, com a minha primeira namorada. Estou com ela até hoje, nós vamos fazer esse ano 17 anos casados, legalmente casados. E tudo aquilo que eu via no meu lar, como falta de estrutura, de conhecimento da palavra, de aplicabilidade mesmo da palavra no lar, eu pude fazer com a minha família. Graças a Deus, hoje o meu filho é uma pessoa dotada de talentos e que eu procuro ensiná-lo. Ele está num período mais difícil da vida de alguém, que é na adolescência, né? E graças a Deus o meu filho tem dado bons frutos. Hoje ele estuda na melhor escola de Manaus, que é a Fundação Matias Maquelini, passou na prova, né? Tem me dado muito orgulho. É uma pessoa que se envolve na igreja, é líder de jovens lá na nossa igreja. E graças a Deus, se não fosse o Senhor Jesus para me orientar a cuidar da minha família, a respeitar a minha esposa, a cuidar dela, a ser o supridor da minha casa, enfim, de fazer com que aquilo que aconteceu na minha infância não se repetisse na minha família, foi somente Deus mesmo, através da sua palavra, através de muitas ministrações. Eu sempre tive a humildade muito grande que o Senhor colocou no meu coração de sentar e ouvir pessoas mais experientes. É que eu posso citar o saudoso pastor Gemiro do Vale, que hoje dorme no Senhor, entre outros homens que passaram e nos orientaram. Eu posso também citar aqui o pastor Miquel Carvalho, que foi uma das pessoas em que ele me deu uma das orientações mais importantes da minha vida, Catiane, que teve um período da minha vida em que eu só queria fazer as coisas de Deus. Estar na igreja, 24 horas na igreja. E isso estava prejudicando muito a minha família em um certo período, porque eu olhava para a minha vida pessoal e eu não tinha nada material. E isso também é importante, porque você precisa dar um conforto para sua família, você precisa dar
uma alimentação melhor para sua família, uma vestimenta melhor, até mesmo porque nós somos líderes, a gente precisa dar exemplo. E uma certa feita, o pastor Miqueias Carvalho me levou, eu era bem novo, eu tinha 2 anos somente de casado. Ele me levou para o sítio dele com o intuito não só de me dar um lazer, mas de me dar uma lição. E ele pegou e falou para mim: Michael, eu vou te falar uma coisa. Tu é um homem de Deus, tu se envolve na igreja, tá? Tu tá todo o tempo lá, sempre disponível, mas eu vejo que tu não tem prosperado na tua vida porque você tem largado de mão o estudo, tem largado de mão construir uma carreira profissional, e eu vejo que isso você está estagnado, não somente você, mas como também a sua esposa e a sua família. Naquele tempo, eu não tinha, se pedisse R$ 20 para me ajudar na igreja, na obra do Senhor, inclusive, como eu falei anteriormente, no lanche das crianças, no café da manhã, que isso precisa de um investimento, eu não teria. E isso me entristecia, e às vezes também entristecia minha esposa. E com todos esses conhecimentos que o pastor Miquel me passou, falou: ó, para um pouquinho, a obra de Deus nunca vai parar até Jesus voltar, mas dá um tempo, foca nos teus estudos, vai estudar, vai te qualificar, põe a tua esposa também para estudar. E ali também foi um divisor de águas para a minha estrutura familiar, porque eu tirei 4 anos e meio da minha vida para estudar, para me formar. A Deise também se formou. Eu consegui uma bolsa de 97% do Estado aí para financiar minha faculdade. A Deise conseguiu 100%. Hoje a gente tem uma vida profissional muito bem ajustada, a gente tem um conforto muito melhor, que eu acabaria caindo no mesmo erro do passado do meu pai, que não focou muito na questão do estudo, até mesmo porque não tinha tanto tempo, tinha que nos criar, nos cuidar, e eu pude corrigir essa parte para que isso não viesse trazer grandes prejuízos para minha família. Hoje eu posso ajudar com mais força a minha igreja, os meus irmãos, os meus pais que agora dormem no Senhor, e Deus pôde me dar uma estrutura financeira bem melhor para que eu pudesse cuidar da minha casa. Glória a Deus, muito bom. E é legal o Michael trazer esse assunto, porque às vezes a gente fica achando que Deus só se importa com a nossa área espiritual. E a gente não tem só área espiritual na nossa vida. A gente tem a área profissional, a área sentimental, a área emocional, a área espiritual, o físico. Tem várias áreas. E Deus se importa com todas essas áreas. E muitas vezes Deus levanta pessoas, por exemplo, como o Michael, que hoje já tem uma vida financeira mais estabilizada, para abençoar outras pessoas. Porque nem todo mundo nasceu para estar com o microfone, né? Glória a Deus por todo mundo que está com o microfone, glória a Deus pela gente que está aqui comunicando, mas nem todo mundo nasceu para isso. Algumas pessoas o Senhor chamou para abençoar financeiramente, outras pessoas o Senhor chamou para abençoar com a sua profissão. Então, coloca tudo diante de Deus, todas as áreas da tua vida diante do Senhor, porque Ele quer sim mover todas as áreas da tua vida, porque tu não é só o espírito, não, tu é corpo, alma e espírito, e Deus se importa com todas essas áreas. E aí eu queria voltar um pouco, né, para a parte da tua conversão, Michael. Eu queria saber de ti, como que foi esse processo, porque você era pré-adolescente, entrando ali, beirando ali a adolescência, né? E eu queria saber de ti como que foi, assim, esse processo de conversão. Tu começou a ter fome de Deus, ou foi assim, tu continuou indo pros cultos e foi um pouquinho, assim, porque tem gente que começa e já com fome de Deus e come a Bíblia, assim, de uma vez por todas, e tem gente que é mais, né? Queria saber como que foi pra ti. A minha conversão, ela foi nessa fome mesmo de Deus. Depois que eu entendi de fato qual era o objetivo de eu estar na casa de Deus, porque Ele me escolheu, quando eu aceitei a Jesus, porque a igreja a qual eu congrego, faço parte, que é a Assembleia de Deus, eu aceitei a Jesus no período em que ela era chamada tradicional. Nós não tínhamos a visão celular, que hoje é a nossa maior estratégia de ganhar pessoas na Assembleia de Deus, e antes era no modelo tradicional. Então era uma pegada totalmente diferente, não tinha todo esse engajamento voltado para ganhar almas em si, com as celas, enfim. Você aceitava Jesus e torcia para dar frutos. Né? Não tinha todo aquele cuidado de as pessoas se importarem com você. Você aceitava Jesus e você tinha que decidir por si mesmo, permanecer na igreja, buscar o Senhor na sua casa, com a sua Bíblia e continuar. E foi nesse contexto que eu aceitei Jesus. Mas quando eu aceitei Jesus, eu comecei a entender, eu já sabia ler muito bem, e comecei a buscar o Senhor na palavra.
Quando chegou com os 15 anos e que teve a transição da Assembleia de Deus tradicional para visão celular, eu já tinha 15 anos e foi quando o Senhor me deu a primeira vez a oportunidade de dirigir uma célula. Eu não conhecia muito bem e desde então eu sou muito envolvido na obra do Senhor. Já tive a oportunidade de liderar muitas pessoas e não somente isso, o Senhor foi me dando alguns dons. Eu achava que eu não tinha nenhum dom, porque eu olhava para dentro da casa de Deus, eu via pessoas tocando instrumentos, eu não sabia tocar nenhum instrumento. Tinha uma escola de músicos que eram da Igreja Católica ainda, que era lá dos Alcoólicos Anônimos. Porém, todos os violões lá eram para o lado direito, eu era o único esquerdo. Todos os meus amigos aprenderam a tocar, e eu fui o único que não consegui, porque eu não sabia, era ao contrário, então ficava muito complicado, eu meio que desisti. A minha voz também não era boa para cantar, eu não me sentia uma voz apta para louvar o Senhor. Claro que Deus recebe qualquer adoração, desde que seja genuína, mas eu não me sentia legal cantando. E foi quando surgiu a primeira oportunidade para mim se encaixar em algo que eu me sentia útil na obra de Deus, vamos dizer assim, que era no teatro. Foi quando surgiu o encontro com Deus nas Assembleias de Deus e no processo do encontro existe algumas peças teatrais, algumas cenas teatrais em que necessitavam de pessoas. E foi aí que eu comecei a me encaixar, porque um homem lá me chamou para me fazer um teatro, e foi ali onde eu me encontrei e vi que ali eu poderia ser útil. E desde então eu me apaixonei pela obra do Senhor mesmo e não tem parado mais, né? Até hoje, depois de 2 décadas e meia, a gente continua com aquele fogo do Espírito Santo e com vontade de fazer a obra de Deus cada vez mais. Acontece com muitas pessoas que no decorrer da caminhada elas vão meio que se esfriando, ou vão achando que já fizeram coisas demais, ou vão achando que não precisa se envolver mais nisso porque já está como se estivesse em outro nível. Eu, graças ao Senhor, não me sinto dessa forma. Se for para me voltar a fazer um teatro pequenininho, se for voltar para me dirigir uma célula, não tenho dificuldades, porque eu amo fazer a obra de Deus. E esse fogo, desde os 11 anos lá que o Senhor colocou dentro de mim, de ser útil para outras pessoas, de ter aquela responsabilidade de transmitir o evangelho para outras pessoas e de ter o cuidado de cuidar de outras pessoas para que ela também possa ter as mesmas experiências. Isso continua dentro de mim e eu louvo muito a Deus por isso. Graças a Deus, depois de 25 anos, a gente continua com a mesma pegada de 11 anos, quando eu tinha apenas 11 anos. Glória a Deus. Como ouvirão se não há quem pregue, né? Eu acho que hoje em dia, eu acho não, o mundo ele prega muito egoísmo, individualidade hoje em dia, e a gente precisa muito voltar a ser mais como a igreja de Atos, uns pelos outros, e ter aquele fogo que o Michael tá falando aqui pra gente, de pregar mesmo a palavra de Deus, de não ter vergonha. Eu não me envergonharei do evangelho, porque ele é poder de Deus. Então de falar na onde tu tá, sabe? Tipo, no teu trabalho, as pessoas sabem que tu é crente, tipo, se precisar orar pro aniversariante, tu vai orar, ou tu vai ficar lá no teu lugar sendo egoísta, esquecendo que Deus fez por ti, sabe? Na tua casa as pessoas sabem que tu é crente, tu se comporta conforme a Bíblia, sabe? Eu entendo que nem todo mundo vai participar de serviços dentro da igreja, mas existe também um lugar fora, sabe? Onde você tá, Deus quer te usar ali, sabe? Você não precisa às vezes fazer muito, às vezes orar pela empresa que tu trabalha, entendeu? Ora por essas pessoas para que elas se convertam, ora por aquele lugar, não sei, deixa o Senhor tocar o teu coração, mas não fica centralizado em ti. Deus nos chamou para falar do nome dele, não só para ficar sentado no banco, estou salvo, é isso daí, estou sendo salvo, serei salvo, um dia Jesus vai vir, é isso. Não, ele quer que tu fale o que ele fez na tua vida, porque eu tenho certeza que ele fez alguma coisa na tua vida. E você se converteu com 11 anos, né, Michael? Eu queria te perguntar se foi só você. Se foi só você, ou tipo, se alguém da sua família veio, ou tu teve esse tempo assim que tu ficou só tu, como que foi esse processo? Esse processo é um processo muito difícil, eu acredito que muitas pessoas acabam vivendo também. Que às vezes você se converte e ninguém vem da sua família. E você acaba indo sozinho e geralmente a maioria das igrejas, acho que todas, tem sempre aquele culto da família. Aí no culto da família só tá você lá. E eu passei muito por isso há alguns anos. E por muitos anos eu orei somente eu, com pouca idade, pela minha família.
E a escola bíblica dominical também tinha uma estratégia muito boa de atrair os pais das crianças. De que forma? Através das apresentações do Dia dos Pais, do Dia das Mães, enfim. E foi dessa forma que a minha mãe foi atraída, porque tinha o Dia das Mães e eu peguei e falei para minha mãe, mãe, a senhora poderia vir assistir lá, vai ter uma apresentação para a senhora no Dia das Mães. E eu já estava orando por ela há algum tempo. Ela falou, não, eu sou católica, eu não vou para essa igreja, eu nasci católica. Falei, mas a senhora não vai nem para a igreja católica? Não importa, eu sou católica. Então, eu continuei orando. E chegou um certo dia que ela falou, quando é que é essa apresentação? Eu falei, é dia X. Ela falou, tá bom, então eu vou. E nesse dia foi um dia especial. A minha mãe não aceitou a Jesus naquele dia. Mas só o fato de ela estar naquele ambiente e foi muito bem tratada. Eu sempre costumo dizer, Catiane, abrindo parêntese aqui, que um culto perfeito, ele precisa ter pelo menos 3 coisas. A primeira coisa, uma boa recepção. A segunda coisa, um bom louvor. E a terceira coisa, uma mensagem do trono de Deus. E aquele culto tinha essas 3 coisas. Ela foi muito bem recepcionada, a minha mãe. Ali na recepção, ela já se apaixonou pela igreja. Quando ela entrou, os louvores eram maravilhosos. A minha apresentação foi muito perfeita para ela no Dia das Mães. E quando foi na hora da mensagem, também foi uma mensagem abençoada pelo pastor. Então, ela não aceitou a Jesus naquele dia, mas ela falou para mim, meu filho, quando for domingo que vem, eu vou vir de novo. Tu já me chama, que eu vou vir. E assim ela foi, o segundo domingo, o terceiro. Quando foi no quarto domingo, ela falou, tem culto à noite também? Eu falei, tem culto à noite. E ela pegou, foi à noite. E aceitou a Jesus. Glória a Deus. E a partir daquele momento, eu não lutava mais sozinho, eu e Deus. Agora era eu, Deus e a minha mãe, pela minha casa. Passou-se alguns 2 anos, o meu irmão também, que também hoje é diácono, que é o diácono Eli Anderson, ele aceitou a Jesus também. Agora nós não lutávamos somente nós dois, era também o meu irmão. E depois eu conheci a minha esposa, e depois o meu irmão também conheceu a esposa dele, que também aceitou a Jesus, meu outro irmão mais velho. E assim, todos aceitaram a Jesus por causa de uma criança de 11 anos que resolveu lutar pela sua família. Então, um recado que eu deixo aí para os nossos... pelos assinantes aí do canal do YouTube, pelos seguidores da Catiane é: lute pela sua família, pague um preço mesmo de oração. Ah, irmão Michael, eu sou tão nova, é o suficiente essa idade para você orar pela sua família. Talvez hoje você vai para a igreja sozinho, talvez hoje só vai você, e você às vezes tem um culto de família e só tá você lá. Mas é só por um tempo. As orações que você tem deixado no altar de Deus, elas farão efeito no momento certo. E quando você vê, não é só mais você. Toda essa família está lá servindo ao mesmo Deus que você serve. Amém. Amém. Glória a Deus. Através da sua vida, né? Toda a sua família pode vir para Jesus. Então, não desista, persista. E você se converteu muito jovem, né, Michael? E hoje em dia, infelizmente, muitos jovens se afastam do Senhor. A gente mesmo, pela nossa vida, se a gente fosse citar, a gente não vai citar ninguém, mas se a gente fosse, várias pessoas já vêm na nossa mente, né? Que se afastaram na juventude do Senhor. E eu queria saber de ti como que foi, assim, pra tu... O que te ajudou a se manter na presença de Deus sendo jovem, com tantos atrativos, sabe? Eu não sou tão velho, mas também não sou tão jovem, né? Eu tenho 36 anos, mas no meu período da juventude, a influência das redes sociais não era tão grande. Não tinha todas essas big techs aí, não tinha todas essas mídias sociais, enfim. Mas já tinha muita influência negativa no período em que eu era jovem. E a única forma de um jovem se manter na presença de Deus, eu acredito que é a única mesmo. Eu já liderei jovem por muitos anos, ainda continuo dando apoio à liderança de jovens. E a única forma de um jovem se manter na presença de Deus e na igreja é se envolvendo com as coisas de Deus. Se envolvendo de alguma forma, ou no evangelismo, ou cantando ao Senhor, ou tocando algum instrumento, sendo útil na casa de Deus. Porque se um jovem, eu comparo um jovem como uma água, um jovem que não se envolve nas coisas de Deus como uma água parada. A água parada, ela só serve para trazer doença. Dengue, zika, chikungunya,
Covid, tudo atrai essa água parada. Mas se esse jovem se torna uma água corrente, ele se torna como se fosse o Espírito Santo de Deus agindo, como fluindo. E ele vai impactar outras vidas. E foi assim que eu consegui me manter na presença de Deus, se envolvendo, procurando ser útil de alguma forma, procurando estar sempre na casa de Deus. Como eu não tinha nenhuma namorada, eu não tinha nenhum compromisso a mais, eu pensei assim, a minha namorada vai ser Jesus. Uhum. A igreja, eu vou casar com a igreja. E eu ia em todas as programações da igreja, eu estava lá. Ia ter uma vigília, eu estava lá. Ia ter oração do meio-dia, eu também estava lá. Porque se eu ficasse em casa parado, ia vir vários convites. Eu nasci na quebrada, eu sou cria de quebrada. Uhum. Criado aqui no bairro mesmo, na favela mesmo. Vendo um monte de jovem morrer de bala, de tiro, morrer no tráfico. E se eu não me envolvo na obra de Deus, era o mesmo caminho para mim. Eu até abro um parênteses aqui para contar uma história bem engraçada e triste ao mesmo tempo. Eu comecei a gostar de uma garota antes de conhecer a Daisy. E eu gostava muito dela e ela também de mim. Porém, quando a mãe dela soube que era eu e que a filha dela estava gostando, ela falou bem para mim mesmo, falou, ó, a minha filha não vai ficar contigo porque tu não passa dos 17 anos. Nossa. Pessoas aqui nesse bairro morrem tudo cedo e tu vai ser mais um. Eu não vou deixar minha filha casar com um cara que vai morrer na bala aí, Nossa. no tráfico. E aquilo ali foi algo que me entristeceu muito, que até mesmo não era envolvido com nada disso. Mas aí que eu fui entender que Deus tinha algo melhor para mim. Que eu precisava amar verdadeiramente mais a Ele e se envolver com Ele. Porque a minha esposa já estava sendo preparada por Ele. Hoje em dia, o jovem acaba se perdendo muitas das vezes preocupado com o relacionamento. Preocupado com quem vai ser a sua namorada, a sua esposa, e acaba se envolvendo com várias pessoas e acaba perdendo o foco. Eu falo muito para os meus jovens lá que fica tranquilo, porque a sua esposa, o seu esposo, Deus já está preparando. Eu nem sabia, mas Deus estava preparando. A minha esposa não estava nem em Manaus, minha esposa estava no interior do estado, dançando boi, pro garantido, dançando lá toda vestida de pena, e o Senhor lá preparando ela, trouxe ela para Manaus, se converteu, hoje é uma diaconisa da casa do Senhor, uma mulher de Deus, tem vários talentos. E eu preocupado para saber quem seria e tal, experimentando coisas, amores que Deus não queria aquilo para mim e Deus já tinha preparado. Então, às vezes o jovem acaba se atrapalhando nisso, com relacionamentos que não são da vontade de Deus e acaba perdendo o foco. Quando vê, ele já está longe da presença de Deus e da casa de Deus também, das coisas de Deus. Porque ele se entristece. Eu falo para o meu filho tem 16 anos, e ele é um jovem muito bonito e inteligente, modesta à parte. E eu que já sou feião, não me considero um cara bonito e também não sou. Já tinha algumas pretendentes, imagina ele, que se veste bem, é bonito, e enfim, é jovem e muito inteligente, vai ter muito mais pretendentes. Mas eu falei para ele, você não tem estrutura emocional para se envolver num relacionamento. Se você se envolver num relacionamento agora com essa idade, isso vai destruir a tua parte espiritual. Você vai perder o foco dos seus estudos, você vai perder o foco das coisas de Deus, vai perder o foco da sua liderança, que você precisa cuidar de outros jovens, porque a sua mente vai estar toda voltada para esse relacionamento. Porque você não tem maturidade suficiente para administrar um amor dentro de você por outra pessoa. Esse amor precisa agora, pelo menos na juventude, estar voltado totalmente para Deus. E depois Deus vai preparar a pessoa certa para a sua vida. Então o jovem hoje, ele acaba se perdendo nisso. E isso vai trazendo várias situações. Você que trabalha aí com a psique da pessoa sabe muito bem, né? Vem a depressão, vem a ansiedade, vem as síndromes aí que estão por aí matando jovens adoidados. Enfim, a minha forma que eu consegui me manter firme na casa de Deus foi essa, se envolvendo nas coisas dele, cuidando das coisas de Deus. Inclusive é uma orientação de Paulo, né? Paulo fala para os casados, o casado cuida da sua família, da sua esposa. E o jovem
cuidem das coisas de Deus. Então, é esse o conselho que eu deixo para todos que estão ouvindo, onde chegar esse vídeo. E você que é jovem, foque nas coisas de Deus, na casa de Deus, nos seus estudos, procurar se qualificar, faça um curso, saia da frente da internet aí. Não perca tempo nessas redes sociais. Se você não é um blogueiro, se você não tem bastante seguidores para viver dessa profissão, foque nos seus estudos, foque nas coisas de Deus, porque você pode ter certeza absoluta que o seu amado, a sua amada, Deus já está preparando. Amém. Glória a Deus, é verdade. E algo que eu penso é que a gente não perde nada por estar nos envolvendo nas coisas de Deus. Pelo contrário, a gente só ganha. A gente ganha amizades, que é uma coisa que influencia demais a sua vida. Se você acha que a amizade não influencia a sua vida, você tá achando muito errado, porque a amizade influencia sim, e amizades de Deus vão te aproximar de Deus. Então, nesse meio de se envolver na obra do Senhor, vai ser um meio onde você vai conhecer essas pessoas, então você vai ganhar nisso. A tua mente vai ficar completamente submersa nesse universo de servir, de estar ali, de se doar, de participar das coisas de Deus. Tu não vai ter tempo de ficar pensando em coisa que não é pra tu estar pensando. Vai ser mais fácil você não ceder tanto ao pecado, porque você vai estar ali. Vai ser sempre pessoas para te ajudar naquele lugar. Quanto mais você se afastar do Senhor ali, daquele ambiente de igreja, do calor da igreja, mais distante você vai ficar de Deus, das coisas de Deus, e aí tu vai esfriando, afundando. Então você não perde nada por estar se envolvendo com as coisas de Deus. Aproveita muito bem essa fase, sabe? Hoje eu sou casada, ainda não tenho filhos, mas eu posso falar pra você que eu aproveitei muito essa fase e eu ainda aproveito enquanto os nossos filhos não vêm, porque é muito bom estar nesse ambiente. É nesse ambiente, gente, que quando eu tô ali, xoxa e capenga, precisando de ajuda, eu vou lá com o meu irmão, com a minha irmã e falo, olha, eu queria que você orasse por mim. Que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Não é no mundo que alguém vai orar por você. No mundo vão te dar uma palavra coach, no mundo vão falar pra você qualquer outra coisa pra te afastar de Deus, mas na igreja vão orar por você, vão segurar na sua mão. Então você não perde por estar na presença de Deus. Entendeu? Coloca isso na tua cabeça. Amém, glória a Deus. E eu queria perguntar de você, Michael, como que você faz assim para manter um relacionamento com Deus, uma vida de intimidade com Deus, assim? O que você pode deixar pra gente nesse sentido? Boa pergunta. Realmente, a vida com Deus ela é uma eterna busca. Enquanto o Senhor não vir buscar a sua igreja, ou você partir para o Senhor, você precisa manter essa chama acesa. O profeta já dizia que nós temos que manter a lenha queimando no altar. E é exatamente sobre isso. Sobre manter essa lenha queimando mesmo. Na palavra do Senhor, envolvido nas coisas de Deus, buscando o Senhor no secreto, buscando ao Senhor na leitura da palavra, andando com pessoas que vão te influenciar para estar na presença de Deus. Até abrindo parênteses, a Catiane fez um comentário e eu me lembrei de algo, que como eu já trabalho com jovens há algum tempo, e a pergunta que sempre vem é: qual a pessoa ideal para me casar? Qual a pessoa ideal para me se envolver? E alguns líderes acabam se enrolando nisso, mas eu tenho uma resposta muito básica. A pessoa ideal para você é aquela que te aproxima de Deus. Deus ele jamais vai te dar algo que te mande para longe dele, que te afaste dele. A pessoa que é ideal para você se relacionar é aquela que vai fazer com que dê vontade mais de você estar na casa de Deus, de você estar orando mais, buscando mais a Deus. Se alguém que você está se envolvendo, ou isso vale para tudo, não somente para relacionamento, mas também para amizade, para emprego, está te afastando de Deus, isso aí não é a vontade de Deus para a sua vida, porque tudo que Deus vai te dar é para você ser mais grato a Ele, estar mais próximo dEle, buscando mais a Ele pelo fato de Ele ter te dado algo especial. Então, a pessoa que acerta para você é aquela que faz você buscar mais a Deus, gostar mais de Deus, amar mais a Deus, estar junto a Ele. E é exatamente isso. Voltando aqui para a pergunta, estar na presença de Deus é uma eterna busca. Algumas pessoas, eu conheço muitos líderes que caíram na ideia de que pelo fato de já ter muito tempo na igreja, de já ter lido a Bíblia não sei quantas vezes, de porque fala em outras línguas, ou é pastor, ou é diácono, ou é um presbítero, ou é um líder da igreja, acha que não precisa mais buscar. E cai nesse erro, e é por isso que a gente vê notícias de
O pastor matou a fulana. O pastor assediou o fulano. Por quê? Parou a sua eterna busca. O inimigo das nossas almas, ele nunca vai desistir de nos derrubar, de nos atrapalhar a nossa vida espiritual. Somos nós que cansamos de buscar a Deus. Se a gente vacila um determinado tempo da nossa vida, a gente vai ser presa fácil para ele. Porque ele não respeita a credencial de pastores, ele não respeita que você tem curso superior, que você é formado em várias áreas, que você já tem 30 anos de crente, que você é um dos fundadores da Assembleia de Deus. Ele não respeita nada disso. A única coisa que ele vai respeitar é a tua intimidade com Deus. É a tua eterna busca. E quando ele for tentar destruir a tua vida, ele vai perceber que você é um homem de Deus. A gente vê muito isso de um exemplo bíblico de Jó. Percebo que lá no texto, quando Satanás aparece lá para Deus, não é o inimigo que fala sobre Jó. É o próprio Deus que fala sobre Jó. O inimigo não pergunta nada sobre Jó, mas o próprio Deus pega e fala para ele: tem visto meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O inimigo volta, faz tudo aquilo que vocês conhecem da história, mas independente de tudo aquilo que Jó perde, a maior riqueza que Jó tinha de fato era Deus. Então, a busca do Senhor, a busca ao Senhor, ela tem que ser constante, independente do seu tempo de igreja, independente do quanto você conhece de Bíblia, independente da sua teologia, reformada ou não, a sua busca tem que ser constante. Não como um fariseu, orando nas praças, postando direto nas redes sociais: estou há 40 dias de jejum, estou há não sei quantos dias na campanha. Isso não se faz tão necessário, porque o inimigo sabe se isso é verdade ou não. Mas no secreto, na sua casa, no seu quarto, buscando ao Senhor, sendo exemplo no seu trabalho, sendo exemplo na sua casa, sendo exemplo na sua faculdade, enfim, em qualquer ambiente que você esteja. Na verdade, o campo missionário do cristão é aonde ele está. Se ele está na faculdade, é o campo missionário dele lá. Se ele está em casa, é o campo missionário dele lá. Se ele está no trabalho, ali é o campo missionário dele. E para que você possa ser um missionário usado por Deus, a busca tem que ser constante. Amém? Isso. Amém. Uma eterna busca, ou seja, nunca acaba, né? Seja um pouquinho hoje, tipo 10 minutos hoje, amanhã 1 hora, não importa. Que você não cesse de buscar ao Senhor. E, Michael, eu queria que a gente falasse um pouco, que você falasse um pouco sobre como ser marido, sabe? Isso veio do meu coração agora. Eu acho que a gente tá carente um pouco dessas referências hoje em dia, principalmente por conta, né, do feminismo, assuntos polêmicos aqui, mas é verdade. Por conta disso, por conta da presença feminina, acabou que se perdeu muito isso. E eu acho que é muito importante, para os homens precisam ouvir como ser o marido, né? Porque acontece muito da pessoa se envolver, casar cedo, assim, se juntar, né? E de repente, quando vê, o marido não tá exercendo seu papel dentro do casamento, a mulher não tá exercendo seu papel, e isso destrói muitos lares, gera muitos divórcios, muita separação, muita família destruída. Então eu queria que você falasse como ser um marido segundo o coração de Deus, sabe? Amém. Que boa pergunta. Eu quero começar respondendo com uma frase que diz assim: quanto mais masculino você for, mais feminina será a sua esposa. Quanto mais feminino o homem for, mais masculina será a sua esposa. Então a gente precisa de homens de fato. E o homem não vai ser comprovado pelo seu órgão genital. O homem é através das suas atitudes, né? Quando Deus vai criar a Eva lá, ele fala: ó, Adão, eu vou te fazer uma auxiliadora, uma conjuntora, uma ajudadora. E é isso que Deus criou para nós, uma auxiliadora. O papel do homem tem sido deturpado, tem sido fragilizado. Percebam nas mídias aí, o desenho mais famoso do mundo é Os Simpsons. É um desenho mundial, mais famoso mundialmente. Percebam que o papel do marido lá, ele é o mais idiota da família. Na família dos Simpsons, o Homer, ele é o mais otário, é o mais idiotizado, porque esse é o papel da grande mídia, fazer com que a figura do homem, do pai, seja inferiorizada. Mas, na verdade, nós precisamos ser homem de fato.
O que acontece muito hoje é que mesmo dentro da igreja, muitos homens não têm o seu papel de homem, de ser o supridor da sua casa, de ser aquele que promove a esposa, de ser aquele que ajuda a educar os filhos, o cabeça de fato. O cabeça não é aquele que tem a voz mais alta. O cabeça não é aquele que dá a ordem mais forte. O cabeça é aquele que conduz a sua família, que se responsabiliza de ensinar a sua casa. É aquele que tem a responsabilidade espiritual. Toda vez que eu vou falar sobre esse tema, eu falo que o homem cristão, um homem verdadeiro, ele tem que desempenhar alguns papéis. E um dos papéis principais é de ser o sacerdote da sua casa. Se você for olhar para o Antigo Testamento, qual era o papel principal do sacerdote? Ele ouvia o povo, ele pegava a necessidade do povo, ele pegava as orações do povo e sacrificava a Deus. Ele pegava todas as necessidades do povo e sacrificava a Deus, se consagrava a Deus. Na prática, nós também temos que ser esse sacerdote. Nós vamos apresentar a Deus. Vou lembrar novamente de Jó. A Bíblia fala que Jó, ele fazia um sacrifício para cada um dos seus filhos. Todos os dias de madrugada, o texto fala, toda madrugada, Jó se levantava em oração e sacrificava ao Senhor por cada um dos seus filhos, e ele pedia perdão até por aquilo que os seus filhos tinham cometido no secreto, que ele não sabia. Esse é o papel também do homem dentro de um lar, de ser um homem de oração, de ser um homem que busca ao Senhor pela sua família. Eu já tenho muito tempo dentro da casa de Deus, 2 décadas e meia, e eu estou sempre nas orações. Quando você vai para uma oração de vigília, vamos dizer assim, uma oração de 12 dias que as igrejas fazem para 12 meses de bênção. Quando você vai para esses cultos, você vai chegar lá e vai ter dos 100%, 90% é mulher, 10% é homem, que está nesses momentos de oração. Vai ter um período de consagração ao Senhor. Chega lá, 90% mulher, 10% homem. Porque os homens deixaram de fazer o seu papel de sacerdote, de orar ao Senhor pela sua família. E as mulheres estão fazendo isso. É errado a mulher estar na oração? Não. Mas é para o homem fazer esse papel principal dele, de ser o responsável de orar pela sua família. E eu também acredito que o homem precisa ser um profeta. A função do profeta no Antigo Testamento ela era ao contrário da do sacerdote. O profeta ia até Deus, buscava uma palavra de Deus, algo que Deus queria revelar para ele, e trazia para o povo e para sua família. O papel do homem também cristão é esse, de buscar orientação divina através da palavra dele, ser um homem que ama ler a Bíblia, ser um homem que busca a palavra do Senhor, e através desse conhecimento bíblico, da revelação da palavra que Deus vai dar para ele, ele vai trazer a revelação para sua família. Surgiu um problema de homossexualidade na sua casa, ele vai ter uma palavra de Deus para tratar com seu filho. A mulher está passando por um período de depressão, ele vai dentro da Bíblia e vai tratar também. Vai atrás de uma orientação médica, mas ele também vai ter uma palavra de Deus para falar com a sua esposa, porque a Bíblia ela tem todas as ciências necessárias para solucionar qualquer tipo de problema. A Bíblia tem orientações o suficiente, o poder o suficiente para corrigir todo e qualquer problema dentro de um lar. Mas o homem só terá essas revelações se ele buscar, se ele for um profeta. Ele precisa gastar tempo não somente assistindo o jogo de futebol. Um jogo de futebol hoje, Catiane, é 2h30. Se tiver prorrogação, demora mais. Eu desafio aqui qualquer ouvinte que passa 2h30 lendo a Bíblia, ou até mesmo no seu secreto, porque a gente gasta muito tempo com coisas que são irrelevantes. E quando vem problemas na nossa casa, a gente não sabe para onde recorrer. Aí alguns homens vão para a bebida, vão para a droga, se matam porque não têm intimidade com o Deus Todo-Poderoso, e a revelação daquele problema está dentro da casa dele, que é a palavra de Deus. O homem também tem que ser um provedor. Ele tem que ser um homem que trabalha, porque a gente vê muito, até mesmo dentro da igreja. Não estou falando fora, também conheço, mas para dentro aqui da nossa realidade. Muitos homens que não gostam de trabalhar. Muitos homens que passam o dia todinho dormindo e a mulher ralando em 2 empregos. Homem que não tem coragem de suprir a sua casa. Homem que não trabalha, dorme o dia todo. Quando vai para o emprego, não dura no emprego. Dura 2, 3 meses. Não consegue se manter em nenhum emprego e a família passa dificuldade. A família passa necessidade.
A família tem as necessidades básicas e não consegue suprir uma família. Se você não tem condições de suprir uma família, você não tem que pensar em se casar. Porque o homem, ele é o responsável, a mulher, ela vai ajudar. A mulher para trabalhar também. Ela está lá, mas não é o papel principal da mulher manter a casa. Esse é o papel do homem. A mulher vai nos auxiliar para ter uma renda melhor, para comprar algumas coisas que a gente precisa mais. Mas se caso a mulher não quiser ir trabalhar, ela não tem essa responsabilidade sobre ela. É nossa responsabilidade. Se precisar, 2 empregos, 1 hora extra, não tem problema. É o seu papel de suprir a sua casa e também de promover a família. Então, quem promove a família é o marido. O marido que promove a família. O filho, a esposa. Ele que tem que olhar, poxa, eu já tenho habilitação, eu já tenho faculdade, e a mulher está lá só tendo um filho atrás do outro. Mulher parou os estudos, não sabe dirigir nem uma bicicleta, não conseguiu terminar nem o ensino médio, porque o marido não olhou por esse lado. Para a glória de Deus, irmãos, não é para minha glória. Eu não tenho glória nenhuma nisso. O Senhor me orientou, eu busquei essa orientação, eu orei a Deus. Eu olhei exemplos de outros homens de Deus e eu pude também promover a minha família. Hoje, a minha esposa é habilitada, A e B. Eu consegui comprar um carro bem confortável para ela. Ela anda no carro dela. Ela tem um emprego muito bom. Ela é formada, pós-graduada. Nosso próximo desafio é ser concursado, ter um cargo público. E a gente está estudando para isso. Porque assim como eu, o irmão Maico, o homem da casa tem sonhos, a minha esposa também tem. A minha esposa também quer conquistar lugares. Mas às vezes um homem, quando não tem orientação de Deus, ele impede que a mulher faça isso. Ele não deixa ela trabalhar, ele não deixa ela conquistar as coisas dela, às vezes por ciúme ou por alguma coisa, e acaba travando a sua vida, acaba fazendo com que a sua casa não prospere. Eu aprendi esses dias agora que um dos motivos principais de uma casa próspera é de uma mulher abençoada na sua casa. E graças a Deus, Deus tem nos abençoado. Deus tem nos abençoado dessa forma porque eu tenho procurado fazer o meu papel de homem. Eu sou o melhor homem de Manaus? Queria ser. Mas eu não sou o melhor, mas eu tenho procurado dentro da Bíblia Sagrada cuidar dos meus filhos, cuidar do meu filhos, né? Cuidar do meu filho, da minha esposa e dos meus bens e também da obra de Deus. Não é fácil ser um homem de Deus. Não é fácil ser um homem cristão. Não é fácil ser um homem que dá exemplo. Você precisa ser um bom marido, um bom líder, um bom pai, um bom cristão, um bom trabalhador da sua empresa lá que você trabalha. Se você for o dono da empresa, um bom patrão. Nós precisamos dar exemplo em tudo. Esse é o nosso papel, gente. Homem frouxo e fraco já tem muito na sociedade. A sociedade precisa hoje de homens verdadeiros. E qual é o homem verdadeiro? Aquele que coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Sim. Amém? Glória a Deus, muito bom. E eu, como mulher, digo pra você que não tem como a gente, como mulher, tendo o nosso marido cumprindo o papel dele de sacerdote da nossa casa, não nos submetermos a isso, porque a submissão não é humilhação, a submissão é estar sob a mesma missão, é caminhar lado a lado. Então, como que eu não vou estar submissa ao meu marido, sendo ele sacerdote da minha casa, né? Então, a gente como mulheres precisa entender isso. Se o marido tá cumprindo o papel dele, tu tá sendo louca, rebelde, vai orar, minha filha, em nome de Jesus. E se seu marido ainda não se tornou um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, se ele ainda não se converteu, não desista dele, continue persistindo na sua família, continue persistindo no seu marido, continue apresentando ele diante de Deus, porque não existe nada que Deus não possa fazer, absolutamente nada. A gente poderia ter aqui incontáveis testemunhos para falar para você sobre coisas que Deus fez, mas a gente quer que você viva os seus testemunhos, as suas experiências com Deus. Então, se seu marido ainda não se converteu, não desista, porque um dia, quem sabe você vai comentar aqui nesse vídeo, nesse episódio, que o seu marido foi resgatado pelo Senhor e hoje ele é o sacerdote da sua casa. Glória a Deus. E antes da gente finalizar, Maico, eu queria que você desse pra gente 2 conselhos pra gente manter uma vida de intimidade com Deus. Amém. Muito bom também. Eu pensando nessa pergunta, o primeiro conselho é: coloque Deus acima de todas as coisas. Isso é até bíblico, né?
Colocar Deus acima de todas as coisas. Esse é o primordial. Independente do que aconteça na tua vida, coloque Deus acima de todas as coisas. Acima de oportunidades, acima de amizades, acima de qualquer outra pessoa. Deus, ele precisa ser sempre o primeiro lugar na sua vida. Se ele é o primeiro lugar na sua vida, você pode ter certeza que você vai se manter fiel a ele, fiel aos seus princípios, fiel a tudo aquilo que ele tem para a sua vida. E segundo, se envolva na obra de Deus. Tem tempo para tudo. Irmão Maico, mas eu não tenho tempo. Eu sempre costumo dizer para minha liderança lá que eu cuido, é que não existe falta de tempo. Não existe. Quando algum líder vem falar, eu não tive tempo, eu já sei que ele está mentindo. Porque a falta de tempo, na verdade, é falta de prioridade. Sim. Porque você vai arrumar tempo para aquilo que é prioridade para você. Por exemplo, eu estar aqui, eu arrumei tempo. Eu priorizei estar aqui nesse momento, porque eu tinha outras coisas, outros lugares para estar. Mas eu desmarquei para estar aqui. Por quê? Porque eu estar aqui é uma prioridade para mim. Então, você vai arrumar tempo para aquilo que é prioridade para você. Então, priorize fazer as coisas de Deus, a obra do Senhor, aquilo que você foi chamado. Irmão Michael, eu não sou pregadora, eu não sou pregador, eu também não sei cantar, eu também não sei tocar nenhum instrumento, mas eu sou bom de varrer. Vai lá na igreja, pega a sua vassoura e dê a melhor varrida possível. Eu sei orar. Seja uma intercessora da casa de Deus. Eu não sei falar muito bem, mas eu posso ficar lá dando um folhetinho, fazendo algo para Deus. Eu posso contribuir com alguma coisa na igreja para comprar um lanche, para fazer uma reforma. Procure ser útil na casa do Senhor. Procure ser útil de alguma forma. Eu me envolvo nas coisas de Deus, na casa de Deus. Não é porque eu quero ser melhor do que os que estão lá e do que aqueles que não vão nem para a igreja ou não se envolvem com nada. Eu faço isso por causa de gratidão a Deus. Eu me sinto grato por tudo que Deus me deu e tem me dado. Então, coloque Deus acima de todas as coisas e também priorize se envolver na casa de Deus. Como forma de gratidão, Deus tem me dado carro, casa, tem me dado dinheiro, tem me dado amizades maravilhosas. Tem me dado essa oportunidade, eu estar aqui, eu me sinto muito honrado, porque a Catiane tem várias pessoas para chamar. Tem vários amigos muito mais intelectuais e muito mais preparados do que eu. E eu estou me sentindo honrado aqui. Então, eu fazer as coisas para Deus é tipo assim, Senhor, eu não tenho como lhe pagar, mas eu vou fazer algo aqui para ti. Eu não tenho como devolver do mesmo nível, mas eu vou cuidar de alguém para o Senhor. Eu vou poder ser importante para alguém. Eu vou ajudar alguém a aprender a palavra de Deus. Eu vou orientar alguém a saber orar. Eu vou conduzir alguém para a igreja. Quando você faz essas duas coisas, bota Deus acima de todas as coisas e também busca se envolver na casa de Deus, você pode ter certeza que os seus dias serão longos na presença de Deus, que a sua vida será maravilhosa. E outra coisa, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Até aquilo que você não orou, Deus vai te dar. Até aquilo que você nem planejou, Deus vai te abençoar. Porque Ele sabe o que você precisa. Amém? Amém, glória a Deus. Como o Paulo disse, né? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Então a gente tem que entender isso e viver isso na prática. A nossa vida é Cristo, então a gente tem que respirar Cristo no nosso dia a dia. Nem todo dia vai ser igual, vai ter os dias difíceis, vai ter o dia que a gente não vai conseguir orar 100%, não vai conseguir ler a Bíblia 100%, mas nem que seja rastejando, nem que seja jogado no chão, a gente precisa continuar e permanecer, porque não existe mais volta, né? Como tem aquela música do Morada que fala que a gente já queimou nossos barcos, nossas carroças, a gente já deixou tudo para trás, abandonou os nossos pais, ou seja, a velha vida, o pecado já foi, então é daqui para frente. Não pare por causa dos momentos difíceis, não pare por causa da frieza espiritual, busque ajuda espiritual na sua igreja quando você precisar, busque ajuda psicológica se você precisar, busque ajuda se você precisar, mas não pare pelo caminho. A gente está aqui para te incentivar a continuar a permanecer na presença de Deus.
hoje e sempre. Glória a Deus, Maico. Muito obrigada. Foi muito bom ter essa conversa com você. Vai ficar aqui na descrição do vídeo as nossas redes sociais para você seguir a gente. Não esquece de se inscrever nesse canal e compartilhar com alguém se esse episódio te abençoou. E eu espero muito que de verdade você possa cultivar um relacionamento com Deus.